pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Girlane Silva e hoje estou vestindo blusa estampada e calça preta. A aula de hoje traz um assunto muito sério, a gravidez precoce. Vocês sabiam que no Brasil, a cada hora, nascem 48 bebês? Pois é, estima-se que em 2019, a cada meia hora, uma menina de 10 a 14 anos tornou-se mãe. Muito triste, não é mesmo? Até porque, na grande maioria das vezes, elas não estão preparadas psicologicamente ou socioeconomicamente para ter um filho. Pois é, gente, gravidez tem hora. E como forma de alerta para a prevenção contra a gravidez precoce, hoje nós falaremos sobre os métodos contraceptivos. Vamos começar? Observem a tirinha que trata de um diálogo entre eu e a professora Silvane. Olha, professora Silvane, uma aluna está me dizendo aqui pelo Google Classroom que a avó tem uma conhecida que engravidou pelas coxas. Eita! E o que você vai responder a ela? Na verdade, eu vou deixar que vocês respondam. Gente, será que isso é possível? Bem, vamos começar recordando o que é necessário para que ocorra uma gravidez. Observem, para que ocorra uma gravidez natural, a gente viu que é necessário que ocorram alguns eventos, Primeiro que a mulher esteja ovulando, que os seus ovários liberem um óvulo nas tubas uterinas. E a gente viu que isso vai ocorrer numa fase, do seu ciclo menstrual, que é a fase ovulatória. Se durante esse período fértil da mulher ocorrer uma relação sexual desprotegida, o homem vai ejacular no canal dentro da vagina da mulher e os espermatozoides vão ter acesso à cavidade uterina. Se um desses espermatozoides alcançar o óvulo, pode ocorrer a fecundação, que é a formação do zigoto, que vai então sofrendo inúmeras divisões até se transformar em um indivíduo propriamente dito. Deem uma olhada em como ocorre esse desenvolvimento na cavidade uterina. Bem interessante, não é mesmo? E dá-lhe gravidez. Agora, olhem esses memes. Gente, gravidez dá trabalho, ter filho dá trabalho, Ter filhos envolve dedicação e renúncia. A decisão de ter filhos é uma atitude complexa que vai levar em considerações diferentes fatores, como fatores psicológicos, fatores socioeconômicos, além de fatores biológicos, tá? Fato é que escolher ter filho ou não é um direito de cidadania garantido pela Constituição brasileira. Deem uma olhada. E se vocês quiserem ficar ligadinhos um pouco mais sobre essa história de gravidez na adolescência, assistam ao documentário Meninas, através do YouTube e vejam as dificuldades que envolvem uma gravidez precoce. Criada em 1996, a Lei do Planejamento Familiar estabelece que o Sistema Único de Saúde, o SUS, deve garantir à mulher, ao homem ou ao casal, em toda a sua rede de serviços, a assistência à concepção e à contracepção. Mas o que é contracepção? Vocês já ouviram falar dessa palavra? A contracepção é o ato de evitar a gravidez. Os métodos desse controle incluem medicamentos, procedimentos, dispositivos e comportamentos. A gente pode classificar os métodos contraceptivos em métodos comportamentais, hormonais, cirúrgicos e de barreira e os dispositivos intrauterinos. Gente, a escolha de um método contraceptivo é pessoal, é individual, porém recomenda-se a procura, por um profissional de saúde para esclarecimento sobre vantagens e desvantagens de cada um desses métodos. Vamos falar sobre cada um deles agora. Os métodos comportamentais são técnicas para obter ou evitar a gravidez mediante a auto-observação de sinais e sintomas que ocorrem no organismo feminino ao longo do ciclo menstrual. Como exemplos, nós temos tabelinha, a temperatura basal corporal,
e o muco cervical. A tabelinha é baseada no calendário menstrual para calcular o início e o fim do período fértil. E fique ligado, né, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o ciclo menstrual, relembrar, assistam a aula Viva o Ciclo Menstrual e veja dicas de aplicativos que funcionam como verdadeiros calendários menstruais. Já o muco cervical se baseia na observação do muco secretado pela vagina. Para utilizar o método, é fundamental que a mulher conheça muito bem o seu corpo e observe atentamente as mudanças que ocorrem durante o ciclo menstrual. Quando esse líquido tiver mais fluido, né, e elástico, parecendo uma clara de ovo, né, quer dizer que a mulher está ovulando. E é esse período que ela vai ter que se abster de relação sexual para evitar uma gravidez. E com relação à curva de temperatura basal, por ação da progesterona, após a ovulação, a mulher pode apresentar aumento na temperatura corporal de 0,3 a 0,8 graus Celsius, né? E a mulher precisará registrar diariamente a temperatura a partir do primeiro dia do ciclo e se abster de relação sexual enquanto a sua temperatura não variar de 0,3 a 0,8. Gente, que método difícil, não é mesmo? E a mulher tem que conhecer muito bem o seu corpo para estar realizando esse tipo de método. Bem, vamos ver agora as vantagens e desvantagens dos métodos comportamentais. Deem uma olhada. Bom, como vantagens, eles são baratos, naturais e sem efeitos colaterais. Porém, gente, eles são pouquíssimo eficazes, podendo apresentar altas taxas de falhas, devido a vários fatores, como irregularidade do ciclo menstrual, nem toda mulher tem um ciclo regular, alterações do ciclo menstrual, se a gente for pensar, existem vários fatores que alteram o nosso ciclo, uso de remédio, estresse, uso de bebidas alcoólicas. Um outro método comportamental que consegue ser ainda mais ineficaz é o coito interrompido, que consiste, né, na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação. Porém, gente, esse método não é eficaz, porque podem haver espermatozoides no líquido pré-ejaculatório. Agora vamos aos métodos hormonais. Tratam-se de métodos para prevenção da gravidez à base de formas sintéticas de hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona, que agem inibindo a ovulação ou mantendo o muco do colo do útero denso, para que os espermatozoides não alcancem o útero, né? E evitando dessa forma a fecundação. Dentre eles, nós temos os contraceptivos orais ou injetáveis, implantes, adesivos, né? Adesivos cutâneos e o anel vaginal. Então, deem uma olhada aqui em alguns métodos hormonais. Vejam alguns exemplos de contraceptivos hormonais. Esse é um anel vaginal. Já esse aqui é um contraceptivo oral, né? Que neste caso é uma combinação de dois hormônios, mas nem sempre é assim. O importante é lembrar de ingerir regularmente. Bem, vamos às vantagens e desvantagens desses métodos. As vantagens dos métodos hormonais são alta eficácia, né? 99%. Gente, olha aqui. Lembrando que nenhum método tem 100% de eficácia, beleza? Como diz o poeta, aquele 1% é bem danadinho, então não existe simplesmente esquecer de tomar a pílula. E as desvantagens é que podem causar efeitos colaterais ou podem descolar, como é o caso dos adesivos cutâneos. Alguns necessitam de profissional de saúde para aplicação, como é o caso da injeção. Podem alterar o ciclo menstrual e o retorno à fertilidade, né, quando se cessa o uso desse método. Além disso, gente, eles não protegem contra as infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, o uso de alguns contraceptivos hormonais podem aumentar a chance da mulher desenvolver trombose, uma doença caracterizada pela formação de um coágulo na corrente sanguínea.
Por isso, meninas, o ideal é realizar um acompanhamento médico, né? Sobretudo se houver predisposição ou casos de doenças vasculares na família. Vocês já ouviram falar em pílula do dia seguinte? Deem uma olhada. A pílula do dia seguinte é uma contracepção de emergência a ser ingerida após o ato sexual. Quanto mais próximo do ato sexual, né, maior a sua eficácia. Porém, gente, essa pílula só deve ser utilizada, como o nome diz, numa emergência, geralmente quando o método habitual falha, né? Deem uma olhada aqui no exemplo de pílula do dia seguinte. Ela vai agir dificultando a entrada do espermatozoide no útero ou inibindo a ovulação. O uso da pílula do dia seguinte está associado a diversos efeitos colaterais, né, como tontura, vômitos e a irregularidade menstrual. O ciclo pode demorar meses para se reorganizar. Ingeri-la direta pode ainda aumentar o risco da gravidez. Portanto, esse não é um método para ser utilizado com frequência. Os dispositivos intrauterinos são pequenos dispositivos flexíveis em forma de T que são colocados no útero, né? Deem uma olhada aqui, o famoso DIU. A sua ação é praticamente na cavidade uterina. Acredita-se que o principal mecanismo de ação do DIU seja criar um ambiente hostil para o espermatozoide para que ele não consiga atingir as tubas uterinas. Sobre as vantagens desse método, né? Eles são bem eficazes, sem efeitos gerais sobre o corpo, sobretudo aqueles que não contêm hormônios na sua composição. E a mulher só precisa tomar uma decisão contraceptiva, né? Ao longo de 3, 5, a cada 3, 5 ou 10 anos. Porém, gente, esses métodos podem causar menorragia, não protegem, infelizmente, não protegem contra as ISTs e existe também um risco de 1% de infecção uterina. Com relação aos métodos cirúrgicos, né, nós temos a esterilização, que é um método definitivo. Ele pode ser realizado na mulher por meio da ligadura, né, ou laqueadura das tubas uterinas e no homem pela ligadura dos canais deferentes, né? No caso é a vasectomia. Quais as vantagens dos métodos cirúrgicos? Apresentam menor risco de falha, economia, não interferem na libido ou na amamentação. A cirurgia é simples e de rápida recuperação. Porém, gente, essa cirurgia é de difícil acesso nos hospitais públicos e requer que se siga uma série de normas, né? Além disso, outras desvantagens são que uma possível reversão é muito difícil, então deve ser uma decisão muito bem pensada e, além disso, a mulher pode desenvolver síndrome pós-laqueadura. E, claro, também não é um método que vá te prevenir contra as ISTs. Por último, nós temos os métodos de barreira. Os contraceptivos de barreira impedem a entrada dos espermatozoides no útero. Eles incluem preservativos, diafragma, capuz cervical e esponja contraceptiva. Alguns preservativos contêm espermicidas. Então, deem uma olhada aqui em alguns métodos contraceptivos de barreira. Esse aqui, no caso, é um diafragma. Notem aí pelo slide como ele deve ser colocado de forma a recobrir todo o colo do útero, né? E aqui também nós temos o espermicida. Gente, esse é um método que deve ser combinado, ele não é um método para ser utilizado sozinho. Até porque, para a gravidez ocorrer, a gente precisa de apenas um espermatozoide. Quais são as vantagens desses métodos? Sem efeitos colaterais hormonais, fácil de ser colocados e não se perdem, né, como muitos acham, dentro do corpo da mulher. Porém, né, existe uma necessidade de higienização a cada uso, troca caso haja ganho de peso, existe chance de falha e também podem causar irritação vaginal.
Outros métodos de barreira são os preservativos, né? Um envoltório de látex que deve ser ajustado ao pênis ereto antes do ato sexual ou inserido na vagina, no caso da versão feminina. Deem uma olhada nos exemplos, né? Aqui a gente tem a camisinha feminina, né? Que ela tem que recobrir todo o canal vaginal. E a gente tem aqui os mais famosos, que são os preservativos masculinos. Para fazer a utilização do preservativo de forma segura, deve-se observar a data de validade, jamais utilizar os dentes ou qualquer objeto pontiagudo para abri-lo, tá? Além disso, ao colocá-lo, ele deve ser colocado no pênis ereto e deve-se fazer a retirada do ar apertando a ponta da camisinha. Gente, esse é o único método que protege contra as ISTs. Por isso, a gente tem que estar sempre usando camisinha. É o método mais eficaz que previne gravidez e, além disso, te protege de doenças, muitas delas que não têm cura. Beleza? Agora, antes de finalizar, eu vou testar se vocês ficaram de olho mesmo na aula. É possível engravidar pelas coxas ou não? Bem, a gente viu que para que uma mulher engravide, né, é necessário que durante seu período fértil ela tenha uma relação sexual desprotegida, né, e que um desses espermatozoides alcancem e fecundem o óvulo, né? Porém, gente, vamos lembrar que os espermatozoides são células danadinhas capazes de nadar. Então, se por algum motivo, por alguma razão, esse espermatozoide conseguir alcançar o canal vaginal, a mulher pode engravidar sim. Então, o ideal é usar sempre a camisinha, não só para prevenir a gravidez, porque traz uma responsabilidade enorme, mas também para te proteger contra doenças graves, como é o caso da AIDS e da sífilis. Combinado? Então eu já vou ficando por aqui e se cuidem!